Então vamos lá, gente. Vamos começar com mais uma aula do nosso SPR Aprendizado. E quem não veio, a última mensagem já começou lá no grupo. Nós vamos falar dessa chave, que é uma chave assim, em Pablo. O Pablo, toda a aula que eu assisti, quem teve a oportunidade de assistir, essa chave é uma das mais importantes. Na realidade, é uma chave que eu digo que ela vale para a vida. Por quê? Porque se você não se adapta à vida, você não se adapta à fase de vida que você está, é bem provável que você viva dois problemas. E são os problemas da atualidade, são mal da atualidade. E aí a gente entra no princípio. E depressão pensando no passado. Por que disso, William? Vamos entender nessa aula aqui. E para você que está vendo ao vivo, que está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho para ser notificado. E mais, tá? A parte interessante aqui para você é você poder participar também ao vivo. Na descrição do vídeo, que é ao vivo, podendo fazer perguntas. Porque hoje a chave é a chave adaptabilidade, tá? E vamos direto ao ponto, né? Adaptabilidade. O que é adaptabilidade? Se ajustar, ver um meio de superar aquela situação. E por que eu deveria fazer adaptabilidade? Bom, ao que eu vou me adaptar. Quem não se adapta à tecnologia, ou seja, às situações da atualidade, e suporta as pressões, se ajusta às pressões com adaptabilidade, que idosos, eu não sei usar celular, para que eu vou ter o Instagram? Por que eu tenho que ter o Facebook? Como eu vou comprar pela internet? Não se adapta, o que ele sente? Depressão. Na minha época, você tem dois tipos de pessoas, as velhas e as idosas. William, você está pegando pesado de manhã cedo. Porque aqui, se eu vier para dar tapinha nas costas, muito bom para você, que legal. Agora, se eu venho, como diz o Jerônimo Temel, com uma voadora nas suas costas, te empurrando para frente, isso aqui vai valer a pena. Vai valer a pena acordar e estar aqui 9 horas da manhã assistindo, prestando atenção nos detalhes, se comunicando, perguntando. Por quê? Porque a adaptabilidade vai te jogar para outro nível. O velho e o idoso. O idoso é aquele que tem o pensamento que ele quiser. Você tem muito idoso com mentalidade de garotão, bem, fazendo atividade física, se comunicando, viajando. Você vê os grupos de idosos que estão fazendo exercícios nas praças e tem aquelas pessoas de 30 e poucos anos de idade. Minha vida está horrível, é isso, é aquilo, só reclamam. Então você é o quê? É um velho ou um idoso? Porque você tem pessoas de 20 anos com mentalidade de velho e você tem pessoas de 60 anos com a mentalidade de jovem. Porque cada um está sabendo aproveitar a sua fase da vida, está sabendo se adaptar à situação que está vivendo. E quando a gente fala de modelagem, quer se adaptar à realidade. Por exemplo, eu estou me modelando com o Will Smith. Gente, pelo amor de Deus, dá para eu viver exatamente a mesma coisa que o Will Smith? Adaptando a minha realidade hoje. Eu estou me modelando o Michael Phelps, nadador. Eu vou conseguir nadar nas piscinas que ele nada hoje? Não, eu vou me adaptar a nadar nas piscinas que eu tenho próximo de mim. Certo? Adaptação de tomadas, como foi um bom exemplo que a gente teve que resolver. Como é que eu faço para conectar uma tomada se o adaptador não serve? Aqui, de 2 furos. E o de 3 furos, ela não ia entrar. Com isso, eu não ia carregar o meu celular. O adaptar, como esse aqui, ó. Como é que eu fiz para adaptar, para botar o celular? A adaptação, para poder fazer live sem estar com o celular na mão, adaptador, botei aqui, e fica com o celular lá prontinho para eu poder dar uma boa aula, uma live. Adaptar, como está adaptado aqui, uma câmera Canon T6i com zoom automático para ser uma webcam. Adaptar um microfone sem fio que tem conexão numa caixa de som e você adapta para poder ligar o microfone ao seu computador e poder microfone aqui. Só que essas, gente, são as adaptações que nós temos de coisas. De que serve um celular sem bateria, se você não adaptar para carregar. Como carregar se eu não tenho um adaptador? E aqui eu trouxe lá do passado, de alguns anos atrás, para o celular atual. Essa pecinha amarela aqui é o adaptador tipo C. E a parte anterior é a conexão externa, uma bateria extra, que eu levo o meu celular e não fico sem bateria na rua. Adaptar a estas situações. Como isso interfere na vida? Um celular sem bateria serve no máximo para atacar na cabeça dos outros.
Vence quem é o mais forte. Não é. Quem se adapta? O que fez o Zico? Tá? O que fez o Zico depois que parou de jogar futebol? Se adaptou à nova realidade. O que fez muitos jogadores se adaptarem? O que fez outros jogadores? Engordaram e não fizeram mais nada. O que fez o Romário? Eu gosto muito do Romário. As pessoas falam muito dele, mas não é gostar do Romário. Ah, o Romário faz isso. Não, é o que ele faz e que é bacana. O que ele faz e o que é bacana. Que soma. Ele se adaptou a se transformar num jogador de futebol, aí se adaptou a se transformar num político e continua jogando futebol dele. Se adaptou à tecnologia, o Instagram dele bomba pra caramba. E você está se adaptando ao quê? Ao reclamar? Quem é bom de reclamar não é bom em mais nada. Essa chave, gente, é uma chave que a gente fala muito, mas eu estou procurando colocar aqui os pontos principais que eu preparei ela com todo carinho e amor, para que eu pudesse, com esse tempo que nós organizamos a teoria, o momento de perguntas e o momento de transbordo, em que vocês podem responder e falar ao vivo. E até na hora das perguntas, eu peço para que a gente aproveite o tempo. Sejam diretos, venham logo na pergunta. Como resolver, ou como, ou a pergunta que você quiser, mas direto na pergunta, para que a gente dê a chance das pessoas também participarem. Mente renovada. Uma mente renovada que continua se adaptando. Por exemplo, Thiago Brunet, que mais uma vez eu estou usando ele como referência, ele cita nas palestras e no livro Especialistas em Pessoa. Já ouviu aquela frase, né? Bem comum, não leva o desaforo para casa? Bateu, levou? Isso é do passado, hoje a realidade é outra. A pessoa falou grosso com você, deixa ela, ignora. O que a sabedoria das águas faz? Você bota uma pedra no caminho das águas, o que ela faz? Ela contorna e vai embora. Vão ter pessoas que vão entrar na sua vida. Adaptar. Ah, William, mas tem água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sim, mas ela não tanto bate até que fura da mesma maneira. Ela não é insistente, ela é persistente. Ela bate por aqui e ultrapassa a pedra. Ela se adapta à situação que ela encontrou de desafio. E ele fala isso. A realidade de hoje, bateu, levou, a pessoa te bateu, você agride, vai os dois para a delegacia. E você ainda perdeu a moral, não vai ganhar nada. A adaptação à indústria, à tecnologia. Ao cartão, não dá para usar essa maquininha. Todo mundo não se adaptou. Qual é o idoso? Não, não vou deixar de pegar meu dinheirinho, não. Ou seja, se adapte à nova realidade. Entender o que é prosperar nesse tempo e o que a tecnologia trouxe para nos adaptarmos é que vai levar ao nosso futuro. Um montão de velhinho está querendo comprar celular novo, para estar por dentro. Os amigos estão se conectando pelo Facebook. A tecnologia está fazendo com que as pessoas diminuam a distância, porque se você não se adapta a entender que seus filhos ficam com você até uma determinada idade, que você treina eles, manter contato, ele vai para outro estado, para outro lugar. A tecnologia da indústria automobilística, o carro elétrico, ele fez uma disrupção, foi mais do que uma adaptação. Inclusive aqui no Brasil teve a questão de um cara que descobriu uma maneira de fazer o carro andar só com água. E deram um jeito de tirar ele de jogada, ele sumiu. O carro elétrico tem a questão aí do Elon Musk, né? Que está buscando tecnologia espacial para poder fazer as coisas aqui. Eu vou falar ainda do Elon Musk, mas vou falar de um cara que, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem o tal do William James III. Mera semelhança do bom gosto do nome William Pereira I, né? Ó, vocês têm que colaborar. Esse momento é o momento em que a nossa live fica divertida e que vocês têm que rir. Se vocês não entenderam, isso não foi uma piada, foi uma realidade. Eu não estou vendo vocês rindo aí, eu estou olhando aqui para o rosto de vocês, não estou vendo ninguém rir. Ah, agora melhorou, vocês entenderam? Bom, William James III, mais conhecido como Bill Gates, ele disse uma coisa em uma palestra. Ele disse que isso deixou as pessoas incomodadíssimas. Por quê? Um carro andaria 25 mil quilômetros com litro. Imagina falar isso em uma conferência e deixar todo mundo chocado. Mudança na bateria, energia solar e por aí vai. O freio do carro, gente, tem carro que pega a energia gerada pelo freio e carrega a bateria. O seu ecossistema. Os carros estão menos barulhentos e mais ajustados. Isso é uma adaptação. E aí vamos agora falar do Elon Musk. Ele vai alavancar de novo. Porque o cara decidiu fazer um celular, né? Quem acha que ele não mexeu os pauzinhos dele, derrubaram as formas de comunicação da Síria. E o que ele fez? Ele abriu os satélites dele para a Síria.
Numa guerra, a primeira coisa que você faz é cortar a comunicação, cortar a energia elétrica e depois cortar os recursos naturais. Se você não se adapta a essas 3 situações, já era. No Vietnã, o Vietnã se adaptou à falta de tecnologia e tinha uma guerra com os Estados Unidos. A Apple está estudando uma forma de fazer carro, que ela já enxergou que o carro elétrico é uma realidade. Carros mudando para energia limpa. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Eu moro aqui no Valqueire, aqui no Rio de Janeiro, onde tem uma pista principal aqui chamada Intendente Magalhães. Na Intendente Magalhães, ele é muito conhecida no Rio de Janeiro e até fora do Rio, por ser uma rua novos. A Jack Motors, inclusive, aqui a 2 quadras tem uma Jack Motors, que praticamente está indo embora. E, consequentemente, ela teve incentivo, né? Veio da China, depois cortou incentivo, maior sacanagem que fizeram com eles, e, enfim. Se essa estrada principal não se adaptar, e tinha muito comércio na suburbana, quando dividiu a pista central, cortou os estacionamentos laterais, e aí as pessoas não têm mais como parar para ir nas lojas. Do lado direito, uma vez indo até o Norte Shopping, um shopping aqui, eu contei só do lado direito 57 lojas fechadas, não se adaptaram à realidade. A pandemia veio aí para mostrar esse exemplo de adaptabilidade, para passar para pessoas. Como fazemos hoje? Se não se adaptou, se não se adaptar, não vai prosperar. Adaptar, por exemplo, a cidades, pessoas e a família, o passado, a saudade. Quer prosperar? Tem que se adaptar para crescer. Tem muita gente que não prospera, pois não se adapta e volta ao passado. Ele ganha um dinheiro, veja, por exemplo, Ganela, porque tem um exemplo da Mega Sena que está aqui na minha lista. Mas a pessoa ela não se adapta e ela volta ao passado. Sabe por que ela volta? Por causa dos bloqueios que impedem ela de se adaptar, os bloqueios de merecimento. A pessoa começa a ganhar dinheiro, eu não mereço esse dinheiro, não consegue se adaptar e volta. Muitas pessoas ganham na Mega Sena e perdem tudo, não conseguem se adaptar à nova realidade. E é o que tem que se conectar e o que tem que se desprender. Falta adaptabilidade do físico com o espiritual, com o almático, como quiserem chamar, quem é de outras religiões, bem para quem é ateu, é o conceito da natureza. Então, fala assim, eu preciso da chave e dos plugs para continuar me adaptando e seguindo o segredo que está na adaptabilidade para prosperar. Essa é uma realidade. Você precisa se adaptar para prosperar. Internet precisa se adaptar, senão as empresas vão ser engolidas. As empresas da China, hoje, é o 2º lugar no mundo. Em 1990, o Brasil era mais forte. O que aconteceu que nós não crescemos? Ou a China se adaptou e se adaptou ao modelo sociocapitalista, abriu mão de um pedaço. Hoje ela é 80% socialista e 20% capitalista. E é assim, com terras e commodities o tempo inteiro. E o Brasil não se adapta. Uma das saídas para o Brasil seria taxar os 100 principais produtos que vêm da China para cá, para não dar charme. Mas não é só taxar, é taxar e usar o investimento aqui. É se adaptar de verdade. E não o que eu vejo, gente, presta atenção. Eu dou aula há muitos anos, eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para alunos formados que não vai conseguir, como nos Estados Unidos, um treinamento que tem 380 horas, ser ministrado aqui no Brasil em 180 horas e dizer que isso é um curso técnico. Isso é um resumo, 200 horas a menos, menos da metade do que precisa, porque 180 mais 180 é 360, são 380, lá fora. William, mas eu não posso ir direto ao ponto? Pode, só que você cortar por menos da metade, você não está indo direto ao ponto e botando sul. Existe antrologia, fugiu o nome, é o ensino para os idosos e o ensino tradicional. Se você for ensinar o idoso ou a pessoa madura com o ensino tradicional, ela não vai se adaptar. O ensino tem que se adaptar ao tipo de pessoa. Da mesma maneira que se você pega uma criança e não faz ela subir as escadinhas, ela vai ser sempre criança. E aí vou entrar na adaptabilidade do relacionamento. Não é ajustar o plug do sexo. Não existe só isso. Não é adaptar a genitália, desculpa a expressão. Tem que se adaptar a uma série de coisas para dar certo e fazer dar certo. E o principal é saber a diferença entre fazer o que quer e o que precisa. Muitos relacionamentos não dão certo porque a pessoa não faz o que precisa, só faz o que quer. E como ele só faz o que precisa, não enxerga o que só faz o que quer, não enxerga o que precisa para o relacionamento dar certo. Ele só olha para ele. E ainda ele está fazendo ou você faz porque precisa fazer?
no relacionamento que eu estou dizendo, não é o fator, tá? Não é o fator fazer coisas obrigadas, e sim fazer coisas necessárias. Essa é a questão. Encaixar o propósito da pessoa com o seu propósito e a sua frequência. Ter um caminho comum, gerar valores juntos e, claro, tem que ter o uso de outras chaves, porque o relacionamento é um ecossistema. Só que se você está num relacionamento onde vocês não conversam, onde vocês não fazem planos juntos, onde um não gera valor para o outro, principalmente nas horas que mais precisa, com problemas de saúde, problemas de motivacional, problemas de entendimento, às vezes a outra pessoa não quer nem que você responda, só quer que eu tenha alguém para falar. Outro. E que você é a melhor pessoa para mostrar para outro o que ela não tem, ao invés de você achar que ela está te criticando, aprender com aquele ensinamento, e você que está perdendo tempo com uma crítica, procurar olhar as coisas boas do outro lado, e os dois focarem em dar certo e apontar para o mesmo caminho, a probabilidade desse relacionamento dar certo é super, ultra perfeita. Só que você é o responsável por isso. Cada um tem aquilo que merece, porque você se adapta ao que você não diz não. Tem 3 coisas na vida do relacionamento importantíssimas. O que eu aceito e a outra pessoa aceita. O que eu tolero, eu aceito se divertir, beleza. A outra pessoa fuma. Pô, eu não fumo, eu sei que isso faz mal para a saúde. Mas eu gosto muito dessa pessoa, a gente combina, eu aceito ela fumar, eu vou, de alguma forma, testar maneiras para que ela deixe de fumar, vou mostrar uma outra forma dela substituir o hábito ruim, a dopamina que ela recebe com o fumo, por uma coisa melhor. Agora tem o terceiro que eu não tolero, traição, uso de drogas, cada um com seu cada um. Quem quer dopamina com as drogas e se destruir, não tem nada com isso, cada um tem o que merece. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui, gente, vamos fazer essa interativa. Todo mundo está aqui, presta atenção bem em mim aqui. Pega a sua mãozinha, vem aqui, ó, para a lateral, aqui perto aqui da barriga, do lado da barriga e segura. Segurou? Uhum. Parabéns! Você construiu isso aí sozinho. E não foi de uma hora para outra. Você levou tempo para construir. Agora, quer mais? Você também pode desconstruir. Se adapta a uma nova realidade. Para de andar com pessoas que estão acima do peso. Para de se alimentar igual as pessoas que se alimentam mal. Para de ficar perto de pessoas que não fazem atividade física. E eu duvido que o seu hábito não mude. Veja se o peso que você está não é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Não sei se doeu, gente. Foi comum nas palavras, mas da mesma maneira que você se adaptou para construir isso que você segurou na lateral, você também usa para construir. E eu me adaptei, porque esse exemplo que eu citei foi do Paulo Vieira. Eu dou nome a quem fez. Ele fez isso num evento, tá? Chamado Método CIS, Coach Integral Sistêmico. Eu também sou coach e isso veio dali. Então, gente, prejudicar a saúde, a honestidade. Tem um exemplo que ficou bem claro para mim que eu não ia me adaptar. Eu participei de um projeto onde, numa reunião, um dos integrantes falou: não, se a gente der dinheiro, se a gente der propina para os síndicos. Aí eu falei: eu não acho uma boa, não. E aí, no final da reunião, quando ele saiu, eu reuni as outras pessoas e falei: gente, eu encontrei uma solução. Ah, mas o fulano não está aqui. Pois é, eu vou te dar 2 soluções. Continuar com ele ou continuar comigo. Ah, mas por quê? Eu não aceito propina. Eu hoje poderia estar milionário trabalhando, não estou milionário ainda, mas poderia estar milionário trabalhando com política. O meu poder de comunicação, eu tenho certeza que eu seria um excelente, como já fui, já trabalhei como cabo eleitoral, só que eu não combino com roubo. E as pessoas que estavam naquele ciclo são pessoas que não combinam com o que eu acredito. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Essa foi minha adaptabilidade. E você precisa se adaptar e ser sábio. Em Filipenses 4:11, se adaptai a qualquer situação que tem ou pouco, sendo bem alimentado, ou passando fome, mas sempre contente e insatisfeito positivamente. Se ficar contente, só ficar contente, vai parar. Ah, eu quero ganhar 10 mil reais. Quando estiver ganhando 15, vai parar. Tem gente que a infância foi tão boa, mas tão boa, que não sai de lá. Tem gente que a adolescência foi demais e vive nela aos 32 anos de idade. É uma história de uma pessoa, eu não vou citar o exemplo, o nome da pessoa, para não colocar ela numa situação assim de desconforto. Pode ser que esteja assistindo, que assista esse vídeo, mas a pessoa tem 32 anos e vive na vida lá de trás, não vive a realidade. Vive como se tivesse 17, querendo
o que não pode e falando o que quer, pois não passou de fase. Viver a fase é um ecossistema que ensina na escola. Burro, casa, tem amnésia, faz filho, acorda e morre. Opa, peraí, isso é uma brincadeira. É para descontrair, né? Porque se a gente ficar também levando muito ao ponto, ao pé da letra, aquilo se torna cansativo. Bom é a descontração, pois temos as fases da infância, da adolescência. Muitas das vezes, quem vive cada fase chega às fases da sabedoria. E quem aqui que não escutou quando você ficar mais velho, você vai ver o que é. É a sabedoria que chegou lá. Já viu a pessoa com 13 anos dizendo que quer ter 18? Para diz que quer casar? Ou aos 15 e diz que quer sair de casa sem habilidade nenhuma para viver a vida? Pois é, adaptabilidade. Da mesma maneira, uma pessoa de 32 anos que mora na casa da mãe e, ao mesmo tempo, tendo uma filha de 7 anos por um relacionamento que não deu certo e não saiu da casa da mãe, morando na casa da mãe, ou até mesmo sozinha, mas vai assumir a sua vida e ter que se adaptar a ela. Tenha certeza também que precisa se adaptar e, ao mesmo tempo, a mãe se adaptar desta pessoa. Mesmo que fique triste, ela ganha e der certo. Eu sabia que deu certo, ainda bem que ela saiu e está bem. E se deu errado, essa mãe vai acolher a filha de novo e vai ficar com a filha do mesmo jeito, ou seja, vai se dar bem também. Mãe, nesse exemplo, a filha não vai evoluir. E você que escuta, entender que mesmo como esta história e diversas que tenho para contar aqui sobre adaptabilidade, a verdadeira adaptabilidade começa em mudar de fase. Pois, por mais que você não a vida, ou até mesmo pela vida fazer você passar de fase. Pois pensa bem, essa pessoa de 32 anos não saiu da casa da mãe, a mãe morreu, e agora? Ou ela não saiu da casa da mãe, a filha fez uma determinada idade e foi embora, e a mãe morre, como é que fica a vida dela? Tenha certeza, se você não passar de fase, a vida vai fazer você passar. E esse último momento aqui, para a gente ter os minutinhos de perguntas e respostas, é o momento em que eu deixo claro. Viva o melhor que você puder com o que você tiver na fase da vida que você estiver vivendo. E nunca se conforme, pois você vai sempre almejar um próximo nível na fase que você está vivendo para que você tenha expectativas de viver uma vida melhor. Tudo bem? E agora, gente, nós temos aqui ainda 7 minutinhos para pergunta. Quem quer ser o primeiro a fazer pergunta sobre essa chave incrível? Que eu acho que até surpreendi algumas pessoas aqui com conteúdo, talvez não esperasse essas informações. Quem quer ser o primeiro a participar? Patrícia? Oi. Vamos lá. Como migrar, né, para essa virtualização aí que acontece muito rápido, né? Para quem tem só curso presencial como eu, como fazer essa migração e essa adaptabilidade? Legal. A melhor forma da gente migrar de uma área para outra é, primeiro, experimentar outra área. Compre um curso barato, parecido com o que você faz de habilidade, e assiste. E aí você vai sentir o que está acontecendo. Vai entender o que está acontecendo. Então, é possível, comece a experimentar. Segundo passo, não adianta fazer N cursos. Se você está no pior ano da vida, lá tem um lançamento digital, lá tem recursos que vão te ajudar. Como, por exemplo, dar aulas de graça no Instagram. Porque nós vamos ter 4 níveis para quem trabalha na internet. Olha, aprendizado, você está dando aula e está aprendendo. Network, você está dando aula e está fazendo network, porque vão ter pessoas que vão te ver. Branding, o seu brand, Instagram passando lá em cima. Aqui o nome da minha empresa. Aqui dizendo sobre mim. O seu brand aí, a imagem colocou no fundo. E o 4º nível, venda, lucro. Aqui você vai ganhar. Só que para alguma coisa de baixo valor e depois você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Então entra devagarzinho, começa com live, compra um cursinho barato, assiste aquele curso, mas não é assistir com os olhos de quem está assistindo. Por exemplo, 50 tons de cinza, eu assisti 3 vezes. 50 tons de cinza, alguém curtindo e tal, a segunda vez eu ficava olhando aquele cara, caramba, como é que aquele bilionário faz? E prestando atenção, caramba, ele fala assim, ele faz essa postura, ele olha dessa maneira. E quando você fizer isso, você vai estar aprendendo. Esse seria o começo. E olha, eu gostei do tema, tem um story falando sobre. Até se você quiser, vai lá no meu Instagram,
tem lá o quadrozinho do Story, faça uma pergunta, e para você que ainda não me segue, pergunta lá na caixinha de pergunta que eu vou ficar feliz da vida em responder ao vivo no vídeo. Tá bom? Tá certo. Obrigado pela participação. Quem mais quer fazer pergunta, gente? Vamos lá, Xará. Temos 4 minutinhos. Pode. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Não. Achei que tinha alguém pedindo para entrar aqui. Pode falar? Pode falar. Já adicionei você aqui na tela. Olha lá, gente, o Brand, ó, tá mostrando um montão de papel lá atrás que tem que ser eliminado e botar aquilo tudo na tecnologia. Tem uma chave chamada digitalização. Não perde não, tá, amigo? Não, pior que não é nem meu aquele lá, que eu tô na sala do trabalho. Ah, legal. Mas aí que tá, você vai fazer o diferencial na vida do seu chefe, do seu sócio, digitalizando. Mas faça a sua pergunta. Eu gostaria de ficar a tarde inteira respondendo aqui, gente, só que o tempo não permite a gente. Como romper o bloqueio para começar a postar vídeos? Seria um medo mesmo, uma insegurança. Eu vou responder, tá? Se cair, eu vou responder lá um videozinho lá no grupo, tá? Como romper o medo de falar nos vídeos de internet. Primeira dica, vê a minha live que eu falo dos 7 bloqueios que impede a pessoa de entrar na internet. Mas diretamente aqui, se não derrubar, é o seguinte, quando você tem esse medo, é porque provavelmente no seu passado, na infância de 0 a 12 anos, alguém, seu pai, sua mãe, já deve de repente até você pensar, cala a boca, menino, você só está falando besteira, menina, você não sabe nada e está falando isso. E aí isso fez com que o seu cérebro pensasse assim, poxa, eu não posso falar, porque se eu falar, alguém vai fazer isso comigo. Ou na escola, você falou alguma coisa, as pessoas ficaram rindo de você. E aí teu cérebro falou, olha, se protege. E agora, como é que a gente rompe isso? Amigo, seu pai e sua mãe não falou por mal, ressignifica. Professor, se falou isso, foi infelicidade dele. Ressignifica, deixa para o passado. E dá um novo sentido. Caramba, eu estou aqui bem, estou aqui com essa postura. O William está falando ali, eu estou aqui ó, atento. Eu não estou com medo. Então é só botar essa alegria para fora. Pega o celular e já começa fazendo uma live. Mas, William, não vem ninguém. Mas faz. Ah, ainda estou com medo. Vai de frente para o espelho e olha para você. Você tem medo de você? Provavelmente não, você se sente tranquilo. Olha para você e fala, você, eu sou merecedor, eu sou bonito, eu sei falar bem, eu tenho habilidade, eu sou inteligente, eu sou conhecedor, eu sou íntegro, eu sou honesto, eu sou verdadeiro, eu sou carinhoso. Fala 10, pelo menos 10, e olha para você. Você vai começar a olhar para você e ver que isso é verdade. E aí você vai ver na sua capacidade, porque você vai falar tão bem que você acha que eu estou aqui falando desse jeito, com uma destreza. Ontem eu dei uma aula de 2 horas falando sobre como montar palestras e encantar pessoas. Foi a minha primeira? Não foi. Eu tenho mais de 20 anos de aula e palestra, com palestra para mais de 400 pessoas. Isso você vai construir dia a dia. Então, se esforça para construir isso, que você vai chegar lá. Faz o seu primeiro, é como aquela que falou que eu quero escrever um curso. Faz o seu primeiro vídeo. Faz o vídeo e me marca. E no que você me marcar, eu vou te repostar e vou praticar aquilo ali. E assim, você vai se sentir seguro. Porque uma outra coisa importante é, não liga porque vão falar não, porque vão falar bem ou mal. Liga para as pessoas que fizeram, ao invés das pessoas que acham. E se você estiver desmotivado, pede o apoio delas. Por exemplo, William, poxa, olha só, eu estou meio desmotivado, me manda um direct lá, ou então você tem acesso aí ao meu WhatsApp do grupo, manda lá uma mensagem,